Bom dia, gente. Um prazer enorme, prazer mesmo, tá? Não é só para quebrar gelo, não. Isso é coisa, né? Você chega, fala a primeira coisa isso, mas não é para quebrar gelo, não. É um prazer mesmo, grande. Como o Ian falou, tem algumas pessoas aqui que a gente já se encontrou em algumas outras oportunidades e Deus tem me presenteado com isso, com amigos, né? Além de irmãos, amigos, da gente poder estar junto. E bem como o pastor Laudir falou, o evangelho e o reino ele tem que ser acima das placas de igreja, acima de confissões mais institucionais, né? Focar naquilo que nos une, em Jesus que nos une. No momento que a gente está vivendo tanta dificuldade, a gente está enfrentando, vendo o pastor Laudir falar das dificuldades que a gente ouve de outros países, e a gente tem as nossas, e as nossas talvez sejam mais sutis. Às vezes é mais fácil quando você enxerga o teu inimigo, que é alguém que está com uma arma querendo te matar. E eu vejo hoje que as nossas lutas, elas são mais escondidas, veladas, e elas são mais difíceis, porque às vezes você não enxerga o inimigo, você não sabe como é que ele está atuando, e a gente tem que se preocupar tanto quanto, né? Então, é um prazer mesmo. Hoje, quando o Laudir me convidou para estar aqui com vocês, ele me falou que era um encontro de famílias, que ia ser, e é bonito demais. Vocês estão de parabéns, porque o ambiente de vocês é legal pra caramba. Toda vez que eu vim aqui, a última vez eu vim, vocês estavam tomando café. Hoje está esse ar de família mesmo, né? Assim, de almoção de domingo, tal. Passa o frango para mim e a maionese, tal. Eu acho fabuloso isso aí, é muito legal mesmo. Então eu trouxe uma reflexão hoje para a gente falar sobre família. E o tema desse estudo se chama O Coração dos Pais aos Filhos. Todos nós, em algum momento, nos colocamos na posição de pai, às vezes na posição de filho. Tem algumas crenças na nossa vida que mudam, e a maior de todas elas é uma que os pais falam. Para quem não tem filho ainda, você vai ouvir isso um monte, e eu ouvi também, que é assim: quando você tiver teu filho, você vai entender. Cara, não tem realidade maior na vida do que essa. Quando você tiver teu filho, você vai entender. Todo pai fala isso, não é verdade? Toda mãe fala isso. E é só mesmo quando você tem o teu que você fala: entendi agora. E é assim mesmo. Então nós vamos falar sobre o coração dos pais aos filhos. Eu vou fazer 2 leituras. Então você está aí com a sua Bíblia, ou está no seu telefone. Eu vou ler um texto no Antigo Testamento, e vou ler um texto no Novo Testamento que fala basicamente de uma preocupação de Deus, que é levar o coração dos pais aos filhos. Então a primeira leitura está em Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Então em Malaquias 4, 5 e 6 está escrito ali: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso aqui era o Antigo Testamento e tinha uma preocupação divina. E a preocupação de Deus era converter o coração dos pais aos filhos. Isso vinha em primeiro lugar, e depois o coração dos filhos aos pais. Será que nós, como pais, temos os nossos corações convertidos aos nossos filhos? E será que nós, como filhos, temos o coração convertido aos nossos pais? Não sei. O ponto é que depois dessa palavra, das palavras com os últimos profetas, veio um negócio chamado período interbíblico. Foi o período onde Deus se calou. Durante algumas centenas de anos, Deus não falou mais. Antigamente falava através dos profetas e Deus calou. E o povo viveu muito tempo sem ouvir a voz de Deus. Seja por profeta, seja a voz audível. Deve ter sido um período negro, escuro, porque você não ouve Deus falando. Aí Deus volta a falar. E agora vamos aonde Deus voltou a falar. Está em Lucas, eu vou usar o evangelho de Lucas. Quando Deus volta a falar com o povo, depois de cerca de 400 anos. Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas 1, no versículo 13, diz assim: Mas o anjo lhe disse, um anjo de Deus aparece, agora já não é mais um profeta, Deus já mandou um anjo. E ele falou com Zacarias,
Zacarias era sacerdote, e de vez em quando lá o pessoal subia para fazer uma vez por ano as ofertas. Tinha muito sacerdote naquela época, tinha uma galera de sacerdote. Então corria o risco de um cara ser sacerdote e nunca ter a oportunidade de oferecer o sacrifício no Santo dos Santos. Então eles chegavam em turmas lá. Chegavam em turmas para saber quem ia, era na sorte, amigo. Então não sei, podia ser para o ímpar, cara ou coroa, tira o palitinho, não sei, mas era na sorte. Naquele dia caiu a sorte sobre Zacarias. Zacarias, então, já velhinho, ia ter a grande oportunidade da vida dele de entrar até e fazer o sacrifício a Deus. O povo todo fora esperando e ele ia entrar. E ele entrou. Quando ele entrou, ele viu do lado, teve uma visagem. Minha avó falava que era visagem. Teve uma visagem no canto assim. E era um anjo. E o anjo lhe disse o seguinte: Zacarias, não tema. A tua oração foi ouvida e Isabel, a tua mulher, vai dar à luz a um filho. E você vai pôr o nome dele de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele o Espírito e a virtude de Elias. Olha o que Deus tinha falado para Malaquias, que ele ia enviar Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Aqui ele está dizendo que em João viria o mesmo Espírito que habitava em Elias, e ele e irá diante dele no Espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar um povo bem disposto. Primeira coisa que sempre quando eu leio esse texto, uma coisa me fica na cabeça. Lá na nossa igreja, na nossa comunidade, também tem uma galera muito jovem assim. E nós, à medida que nós vamos envelhecendo, a gente tem um triste costume de colocar a culpa nos jovens, de tudo que acontece, velho. Não, porque na minha época não era assim, porque esse povo... eu vejo a minha mãe falando isso e às vezes eu me pego igual, amigo. Tá? Porque minha mãe e meu pai são cristãos desde sempre. Aí eles ficam com essa, né, mas essa juventude de hoje, esses jovens, porque na minha época, aí esses dias eu me peguei nessa, né, porque essa galera, esses jovens, na minha época, a gente tem um costume de achar que tudo que acontece de ruim é porque a geração nova está fazendo errado. Então tem uma lógica que todo mundo fala assim, não, então esses jovens precisam se converter, porque eles não são convertidos. E engraçado que depois que Deus fica um tempão sem falar, ele volta o certo. Eu tinha uma expectativa aqui. A expectativa era que Deus aparecesse e falasse assim, irá diante dele o espírito de Elias e vai fazer o coração dos filhos se converter aos pais. Não é isso que a gente como pai espera? Porque essa juventude está perdida. O certo é que eles se convertam, porque nós já estamos convertidos. Então tem algumas coisas aqui que me caíram algumas fichas. Primeiro, Deus se preocupa com gerações. Eu, quando era mais novo, nem todo filho de cristão é cristão. Não é, né, na verdade, ele precisa se converter. Então eu era filho de cristão, mas não era cristão. Aí um belo dia eu me converti, olha que maravilha. Aí a primeira coisa, quando eu me converti, eu falei assim, cara, vou ler a Bíblia, vou estudar, porque até então eu nunca tinha lido, assim, de verdade mesmo, estudar. Até, aliás, como a maioria dos cristãos pelo mundo afora não ler a Bíblia, por incrível que pareça. Eu fui ler. E aí um amigo meu chegou e falou assim, cara, você vai ler a Bíblia? Vou dar uma dica para você, anota aí. Começa pelo Novo Testamento. É mais fácil. E outra é mais atual, tal. E no Antigo Testamento é muita simbologia, tal. Começa pelo Novo. Eu falei, legal, então vamos. Cara, abri a Bíblia e caí numa genealogia. Você lê genealogia ou não na Bíblia? E fulano deu à luz a Beltrano, que foi casado com Ciclano, que é não sei o que. Vê lá no início. Eu falei, cara... Aí eu comecei a ler no 4º versículo, eu já fui rodando o olho para ver a hora que aquilo acabava. Para dar, vamos para frente. Mas, cara, por que aquilo está lá? Tem alguma lógica naquilo. Então, primeiro, Deus se preocupa com gerações. Deus se preocupa com filho, com pai, com avô.
E Deus se preocupa basicamente com o legado que uma geração deixa para outra. Deus se preocupa no que a gente deixa como herança para os filhos. Toda geração tem culpa. E aqui nós vamos fazer a nossa meia-culpa. Toda geração tem culpa pelos méritos, ou pelos problemas, ou pelas coisas ruins e boas que deixa para a geração seguinte. A prova disso é que Deus, no Antigo Testamento, quando aparecia, ele dizia assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque, Jacó. Era assim que Deus se apresentava. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaque, sou o Deus de Jacó. Deus se preocupa. Teoricamente, hoje ele deveria chegar para o meu filho, e é o que eu espero, e eu falei isso e falo sempre, Adeildo eu herdei do meu pai. Ele não quis carregar a cruz sozinho, falou, vai chamar Adeildo também. Aí, um belo dia ele falou assim, eu sou o Deus do teu pai, Adeildo. Eu quero ser o teu Deus também. Algum dia pode ser que ele chegue para o João e fale assim, olha, eu fui o Deus do teu avô, Adeildo. Eu fui o Deus do teu pai, Adeildo, também, eu quero ser o teu Deus também. Será que vai ser assim ou não? E por que será que o espírito de Elias e a vontade de Deus é que os pais tivessem os corações convertidos aos filhos? E aí eu tirei algumas coisas e é isso que eu queria falar com vocês sobre isso. Por que será? Será que o nosso coração é convertido mesmo ou não? O que nós deixamos de legado para os nossos filhos? O que eles levam da gente quando eles olham o Deus, o jeito que a gente faz as coisas? Só para você ter uma ideia, quando eu falo que cada geração tem culpa pelo que deixa para outra geração, o exemplo está no que como Deus se apresentava. Já reparou? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A lógica não deveria ser essa. Se fosse seguir à risca a lei do primogênito, Deus deveria chegar e falar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. Porque Esaú era o primogênito. Você já parou para pensar qual que deve ter sido o jeito que os filhos de Esaú encararam isso? Porque na tradição do judeu, o menino, desde pequenininho, ele já era lá pelos 6, 7 anos, ele era tirado da família por algum tempo e ele ia aprender com o sacerdote a lei de Deus. E esse sacerdote falava sobre isso, falava, eu sou o Deus de Abraão, o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Aí você já imaginou os filhos de Esaú na escola bíblica deles lá? Quando o sacerdote chegava e falava, porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí os filhos de Esaú iam falar assim, ué, do tio? Eu vou ter que tirar isso a limpo. Esses caras, não está na Bíblia isso, mas me permita viajar aqui. A galera, filho de Esaú, devia chegar e falar assim, pai, tem alguma coisa errada, velho. O que aconteceu, filho? Estava lá, nós estava na aula lá. O sacerdote estava falando lá do nosso Deus. Ah, sim. Falou que eles falaram, pai. Falaram que era o Deus do Biso, Abraão, do vô, lá do Isaque. E daí, quando chegou na tua vez, falaram o nome do tio. Esaú tinha a culpa no legado que deixou para os filhos dele. Ele teve que se explicar em algum momento. Teve que chegar e falar assim, filho, papai deixou uma encrenca para vocês aí. O direito era do pai. Mas o pai tem até vergonha de falar, mas o pai trocou por um prato de comida, filho. Em algum momento ele deve ter feito a meia-culpa dele. Deve ter feito. Porque os filhos iam viver com um legado que foi deixado para eles. Agora, você já reparou a alegria que deve ter sido para os filhos de Jacó, ou Israel? Porque eles não estavam naquele esquema. Aí eles, em algum outro lugar, porque eles tinham se separado, mas a tradição continuava, os caras vão para a escola. Aí deviam chegar em casa na maior alegria. Rapaz, você não sabe o que aconteceu hoje, velho. Pai, tava eu, os mano lá, tava tudo nós. O sacerdote foi falar do Deus, pai. De Deus. E o que falaram? Falaram que o nosso Deus é o Deus do Biso, do Abraão. E era o Deus do vô. Adivinha quem que eles falaram depois? Teu nome, pai. Não é o tio que foi primeiro no esquema lá? Entendeu?
Aí deveria ter Jacó, o Israel, também ter feito a meia-culpa, que deve ter feito umas tretas lá para conseguir, mas ele devia falar, talvez assim, sabe por que o pai fez tudo isso, filho? Porque a bênção do nosso Deus sempre foi aquilo que o pai sempre quis. O pai lutou por isso, o pai foi atrás, o pai fez até coisas que hoje se arrepende, enganou o vô, deu ali uma embromada no tio, porque o tio Esaú era meio relaxado, não queria as coisas, mas o pai... Olha, uma coisa que o pai deixa para vocês é o amor que eu tinha ao nosso Deus. E é por isso que o nome do pai é dito. Então toda geração tem culpa ou mérito no que deixa para a geração seguinte. E a pergunta é, o que nós estamos deixando para os nossos filhos? Que tipo de legado nós deixamos para a geração que vai vir seguinte? E eu me preocupo com isso todo dia, quando eu vejo um molequinho lá de 11 anos, e eu fico esperando, o que vai ser desse menino, cara? Só quando você tiver teu filho, você vai entender. E hoje eu entendo. Então, algumas coisas. Primeiro, quando a gente fala do espírito e da virtude de Elias, que era o que iria à frente de João, que era o que foi dito lá pelo profeta Malaquias, algumas coisas me saltam aos olhos. Primeiro, Elias era um homem de prioridades. Se você olha a história de Elias, Elias tinha uma vida dedicada a Deus. A vida de Elias tinha como prioridade Deus. Tanto que Elias não fez nada, você não vê mais nada de Elias. Você só vê a história de Elias atuando na vocação, no chamado que ele teve. E a primeira coisa que nós, como pais, como membros da sociedade, temos que aprender é quais são as prioridades da nossa vida. E isso é uma das coisas que eu tenho falado muito hoje, não só em igrejas, mas também no ambiente organizacional. Qual é a prioridade da sua vida? Por quê? Porque eu tenho descobrido argumentos falaciosos. Um argumento falacioso é uma mentira travestida de verdade. Eu trabalho com RH até hoje, com desenvolvimento de gente, e toda vez que eu fazia e faço ainda hoje entrevista de emprego, quando eu pergunto para as pessoas, me lista aí as prioridades da sua vida. Nós vivemos num país judaico-cristão, e em primeiro lugar sempre vem Deus. Não, na minha vida, em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, vem família. Não, em segundo lugar, minha família. São argumentos falaciosos. Um bando de gente mentirosa. Porque isso é o que é script. Sei lá onde o cara leu isso, na Você S.A., ouviu dicas do Max Geringer, sei lá. Aí ele diz, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar família. Mas a maior parte das pessoas, sabe qual que é a prioridade número 1 delas? Isso aqui, ó. Umbigo. Que é o que eu chamo hoje da gente viver a geração umbigólatra. Umbigolatria. Hoje a prioridade de todas as pessoas é ela mesma. A prioridade da minha vida sou eu. O resto a gente vai vendo conforme dá. E aí talvez seja um dos grandes problemas que nós estamos deixando para os nossos filhos. E que demonstra talvez que o nosso coração não seja convertido aos nossos filhos. Ele é convertido a nós mesmos, não é nem a Deus. Em Juízes, no capítulo 9 de Juízes, tem uma parábola chamada a parábola do espinheiro. Que conta o seguinte, que as árvores vão procurar para elas liderança. E elas vão atrás da oliveira, da figueira e da videira. Depois você vai ler em casa a parábola do espinheiro em Juízes 9. E as árvores vão procurar liderança, só que elas vão procurar a oliveira diz assim, não posso porque não tenho tempo para cuidar de vocês, estou cuidando das minhas gorduras. Aí elas vão para a figueira, quer liderar a gente? A figueira, não posso porque estou cuidando do meu bom fruto, não dá tempo aí de cuidar de vocês. Aí elas vão por último para a videira, e a videira, não posso porque estou cuidando do meu vinho, então vocês se virem aí. Sabe quem que lidera daí? O espinheiro, de laranja ali, falou, não tem ninguém para liderar vocês aí? Ops, deixa que eu lidero. Só que o espinheiro faz uma proposta terrível, ele faz assim, eu topo liderar vocês, mas se vocês quiserem sair debaixo da minha sombra, vai sair fogo de mim e vai acabar com todo mundo. Hoje tem um monte de família, de filhos, descansando, entre aspas, se isso é possível, à sombra de espinheiro. Por quê? Porque pais estão preocupados com qualquer outra coisa, menos com o legado que vão deixar para os filhos. Nós vivemos hoje uma geração de homens e mulheres que querem construir patrimônio para deixar para os filhos.
E o que a gente mais vê na sociedade são filhos que, quando recebem de mão beijada o patrimônio que tinham dos pais, dilapidam eles. Pais, homens e mulheres que não têm coragem de chegar para os filhos e para a esposa ou para o esposo e perguntar: o que você prefere? Que eu trabalhe mais e compre mais coisas ou que eu me dedique mais a você? Não faça pergunta para um menino de 8 anos. Você tem filho de 8 anos, você chegar para ele: filho, você quer que o papai trabalhe mais ou que o papai chegue cedo para jogar bola com você? Se você não quiser ouvir resposta, não faça pergunta. Porque ele vai falar: pai, estou pouco me lixando com o teu trabalho, eu quero que você venha jogar bola comigo. Isso é tão forte na sociedade hoje que as pessoas pautam tudo que elas vão fazer na vida, não por vocação e não por legado, mas pelo que dá mais dinheiro. Tem um monte de gente, aqui não estou nem falando sobre feminismo ou machismo, mas precisa os dois trabalhar ou não? Precisa o homem e a mulher trabalhar? Precisa, não, por quê? Porque, veja bem, geralmente, cara, é para comprar uma casa maior, é para comprar um carro maior, é para se preocupar com as contas que vai pagar. Porque se você perguntar para o filho ou para a filha, ele vai falar assim: pai, beleza, depende também da forma que a gente cria os nossos filhos, que é o que eu vou falar na segunda. Qual é a motivação nossa? Hoje, filhos e filhas precisam de pais e mães, não precisam de grana. É louco isso. Você fala assim: não, mas como não? Não é, é verdade. Eu lembro até hoje, meu pai e minha mãe sempre foram assalariados, cristãos, de uma dificuldade para viver. A gente morava aqui no Gralha Azul, é um conjunto da Coab, perto do Novo Mundo, eu nasci lá. Aí o negócio começou a dar uma melhoradinha em casa, a gente mudou para um bairro mais perto do colégio, a gente foi morar no Portão. Cara, para nós foi um salto social, né? Porque eu andava com os pés, meu pé não cabia no tênis, porque a gente jogava bola descalço na rua, tudo machucado. Aí a gente foi para um lugarzinho melhor. Cara, foi difícil se adaptar. Porque a galera fazia bullying com a nossa roupa, com o jeito que a gente falava, tá? Porque o pessoal já era um pouquinho mais... E eu sonhava com uma bicicleta Caloi Cross, bicho, tudo. Lembra? A galera mais nova não tem essas manhas, mas tinha um negócio chamado Não Esqueça Minha Caloi. Esse era o nosso na época, cara. O pessoal da Caloi distribuía uns bilhetinhos assim, a gente eu enchia o bolso do pai, da mãe. Cara, era difícil pro meu pai. Aí, um belo dia, eu louco por uma Caloi Cross, porque era o esquema da época, Caloi Cross. E, cara, de tanto pedir, o meu pai comprou uma bicicleta, mas ele comprou uma Caloi genérica, cara, não era Caloi. Porque ele não podia, ele comprou uma Caloi genérica. Eu fiquei feliz com a bicicleta, mas não era uma Caloi, cara, entendeu? Era uma bicicleta, mas não era uma Caloi. Os pneus meio duros, assim, não era? E a Caloi era... Aí eu saí na rua, lá no Portão, e a galera já era de um nível social diferente. Cara, encontrei um cara que era amigo meu e ele tinha uma Caloi Cross Extra Light. Não, essa... O pessoal da minha época lembra dessa. Essa era o top do top da Caloi Cross, porque ela era de alumínio, era um vermelhinho, tinha umas espumas. Cara, era a bicicleta. E saiu com a minha genérica. E saiu o cara com a Extra Light. O cara olhou, a primeira coisa, ele começou a tirar sarro da minha bike, né? Porque era muito feia a minha bike, cara, mas era a minha bike. Daí eu voltei para casa muito chateado aquele dia. Eu falei: cara, não é isso que eu queria mesmo, era uma Caloi Cross Extra Light, entendeu? Porque os meus amigos aqui desse bairro, eles não têm esse tipo de bike e tal. Cara, e aquilo vida inteira. Ia crescendo, ia para a escola, o pessoal da escola já tinha um jeito diferente, eles falavam muito palavrão. E eu comecei a aprender as manhas dos palavrão. Né? Um dia chego em casa, no jantar, né? E sei lá o que aconteceu, eu soltei um palavrão. Cara, meu pai, castigo, 1 semana, não quero ouvir esse palavreado aqui em casa. Tá? E nem foi aquele palavrão, mas foi. Fiquei de castigo 1 semana sem sair à rua. Depois de 1 semana, pego minha Caloi Cross genérica e saio na rua. Encontrei o Juliano, lembro até hoje o nome dele, o menino Juliano da Caloi Cross Extra Light. Ô, Piá, onde é que você estava? Falei: cara, nem te conto. Meu pai me deixou de castigo 1 semana e não sei o que tem. E eu falando assim, mas metendo a boca no meu pai e na minha mãe, porque eu tinha ficado de castigo. Quando eu olho para o lado, está o Juliano chorando, cara. Mas de soluçar. Eu devia ter uns 13 anos.
E ele chorando, eu falei, ô louco, eu que fico de castigo, você que chora. Pasmem vocês, um menino de 13 anos naquela época, ele estava chorando, sabe por quê? Porque ele nunca tinha apanhado do pai dele. Porque ele nunca tinha ficado de castigo. Porque os pais, em última instância, não davam a mínima para ele, mas simplesmente davam tudo o que ele queria. Ele andava nos panos, roupa de surfista, na minha época era caro pra caramba, bonezinho legal, Caloi Cross Extra Light, e ele chorando, porque ele nunca teve atenção dos pais a ponto de ser colocado de castigo. E hoje nós vivemos na mesma... Isso é coração de pai convertido ao filho. Dói corrigir filho. Mas isso, quem corrige, significa um primeiro ponto. A prioridade do pai e da mãe está no filho. É claro que na prioridade humana, primeiro vem o teu esposo e a tua esposa. Mas enquanto esses meninos não casam e não formam uma família, nós temos uma preocupação e uma responsabilidade com eles. Então, primeiro ponto, prioridade. Quais são as verdadeiras prioridades da nossa vida? A maior, eu digo sem medo de errar, a maior parte das pessoas estão esperando o tempo para deixar para o filho um legado financeiro, para deixar uma casa quitada, para deixar uma profissão. Mas segundo a Bíblia nos ensina, esse não é o maior legado que a gente deixa para os nossos filhos. Segundo, os motivos que nos levam a fazer as coisas. Então, o primeiro é a prioridade, e a prioridade revela o motivo. Ou seja, qual que é a nossa motivação para estar aqui hoje pela manhã? E eu digo sempre que a gente tem que ter um cuidado muito especial, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Sabe o que é uma potestade? Uma potestade é qualquer poder que tem influência sobre a sua vida e faz com que você tenha comportamentos, atitudes que às vezes você nem quer, mas você tem. Nós vivemos hoje num mundo cheio de potestades, das menorzinhas até as grandes. Eu vou dar um exemplo de potestade bem pequenininha, mas que guia a nossa vida. Moda. Esses dias eu fui sair, terno, gravata, coloquei lá, não gosto, mas tenho que usar às vezes. Cheguei na sala, a Jo olhou e falou assim, não dá para você ir assim não. Eu falei, como não? Tá bonito aqui, ó, terno, gravata. Tá? Eu falei assim, mas não usa mais esse tipo de gravata que você tem aí. Eu falei, como não? A minha gravata era largona, daquelas bem largas. Aí a Jo falou assim, não é mais esse estilo de gravata, agora a gravata é fininha, assim, você tem que dar uma diminuída, porque tá muito lá, tá feio isso aí, você tá parecendo o Didi Mocó. Aí eu falei assim, então o que eu faço? Ela falou assim, você vai ter que comprar umas gravatas novas. Isso aqui é um exemplo simples de uma potestade. Eu não estava nem um pouco afim de comprar gravata, nem de gastar dinheiro com gravata. Mas alguém, em algum lugar do mundo, definiu que o esquema agora é gravatinha fina. O que você tem que fazer? Ir lá comprar. Isso é uma potestade, ela exerce poder sobre a gente. Ou não? Não é mais assim que usa, não é assado, isso aí não se usa mais. Isso aqui e você tem que se destacar, esse verbo é da minha avó também, vai se destacar de um lugar para ir para outro, para comprar um negócio que você não queria, porque alguém disse que você tem que comprar. Esse é o menor. Agora, se a gente for falar de consumismo, de obsolescência criada, certo? Cara, quem tem aí, compra, esses benditos smartphones aqui. Os caras estavam, esses dias tinha um amigo meu se achando, o meu é 7. Eu falei, lançaram 8. Aí falaram, 8, não, já tenho 10. Vai ter o 15, o 25. Cara, nunca para. E tem gente indo atrás de Deus, e esse é um grande problema hoje, para mim é uma potestade. A gente que conversa, o pessoal que me conhece, a gente fala muito com empresários. E quando a gente vai conversar com empresários, que são a base, ou com profissionais liberais, tem um monte de gente procurando o reino de Deus, ou procurando Deus, para que Deus turbine o negócio dele. Essa é a lógica. É a lógica da teologia da prosperidade. Eu vou, procuro Deus, participo do culto dos empresários, dos empreendedores, porque Deus vai dar uma turbinada no meu negócio. Olha que legal. As pessoas procuram Deus para Deus turbinar o negócio deles, quando a lógica nunca foi essa. A lógica é eu ir até Deus com o meu negócio, com o meu dom, com o meu talento, e dizer, Senhor, como é que eu turbino o teu reino? A gente não está aqui para Deus turbinar nossas vidas, nós estamos aqui para que as nossas vidas turbinem o reino de Deus.
Só que isso é uma potestade tão forte que a preocupação das pessoas é utilitarista, é usar o reino de Deus para melhorar a vida dele. Não, isso não é evangelho, não está na Bíblia isso. Você vai lá para Hebreus capítulo 11, você vê pessoas que entregaram a vida, como está acontecendo, e a gente falou aqui. Enquanto isso, os pais hoje, se não tiver cuidado, estão usando o reino para ver se deixa um futuro feliz para o seu filho. Você não tem que deixar um futuro feliz para o seu filho, você tem que deixar Deus para o seu filho. Em algum momento ele tem que aparecer para o teu filho e falar assim, eu sou o Deus do teu pai, eu quero ser o teu Deus. Essa é a lógica. E por que eu falo isso? Porque a própria reunião na igreja, no culto, ela revela a motivação. E eu vejo isso lá na igreja. Não é à toa que Jesus cura 10 leprosos, quantos que voltam para agradecer? Entendeu? Ao redor do evangelho, tem a galera da motivação, e é mais ou menos assim, que é igualzinho na época de Jesus. Na época de Jesus, tinham 3 públicos que rodeavam Jesus. O primeiro deles, e o maior, era a galera do fervo, que eu estou falando. Que é o cara, você já pensou, bicho, na Palestina, lá no Oriente Médio, de 2000 anos atrás. Não tinha, cara, não tinha TV lá. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Não tinha nada, cara, era uma vida só de comer, dormir, trabalhar. De repente surge um cidadão que começa a fazer umas coisas doidas. Ô, você viu aí ou não? Tem um Jesus andando. Jesus, que o cara é? Rapaz, disseram esses dias que ele andou sobre as águas, você acredita? Ah, pare, esse cara vai andar sobre as águas. Que parece. Aí um belo dia o outro chega e fala assim, já ouviu falar de Jesus? Cara, mas estão falando muito desse Jesus aí. Você não sabe o que... Você lembra do Celcinho? É, o Celcinho, o quê? O coxo? É, o Celcinho. Aquele que não anda. É, rapaz. Você não sabe o que aconteceu? O Celcinho, a galera, os camaradas do Celcinho pegaram, Jesus estava num lugar, tiraram as telhas, bicho, colocaram o Celcinho lá. E aí, daí, o que aconteceu? O Celcinho está andando, você acredita ou não? Ah, não é possível. O Celcinho está andando, está andando. Aí, olha só a doideira, outro dia fala assim, Lázaro, lembra do Lázaro? Ah, lembro, Lázaro, morreu, né? Então, morreu, mas está vivo. Ei, como é que morre? Tá? Não, morreu, mas eu fui no enterro. Pois é, lembra lá, enterrar? É, pois, você não, Jesus, o cara anda sobre as águas, cura cego, ressuscita morto. Você não acredita que o cara vai... Teste, vai na rua 15 aqui, no calçadão da 15, para e fica olhando. Não vai juntar gente? Hã? Junta, cara. E não aconteceu nada. Você está vendo ali? Já começa a juntar. Quer ver quando tem aqueles caras com aquelas argolas cheias de faca, bota fogo no meio. Os caras estão andando assim, né? Daí começa a olhar, tá? Aí para. Vai pular ali ele? É, vai pular. Diz que vai. E vai juntando gente, cara. Agora imagine lá. Então, onde Jesus ia a galera do fervo. E hoje no evangelho está assim, tem a galera do fervo. O cara não tem o que fazer sábado à noite. Perdoa, hein, Laudir, se eu falar alguma coisa. Eu digo assim que tem uns caras que não tem... Ele é tão covarde, meia boca, porque é morno, sabe? É Deus falando ao anjo da igreja, eu vou vomitar vocês, porque vocês são mornos, não são nem quente nem frio. É aquele cidadão que ele não tem coragem para pecar. Eu vou para balada mesmo, vou tomar toda. Não, ele não tem coragem para isso. Mas ele também não tem coragem para se engajar com o evangelho. Aí ele está sábado à noite sem fazer nada, onde que vai ter um show gospel? Aí eu vou lá, porque eu fervo. Vai ter show gospel, vai ter uma galera se reunindo, vai ter jantar. É a galera que está atrás do fervo. E no meio de Jesus tem um monte de gente do fervo. Você já pensou se a tua motivação para o teu filho é o fervo? Então, por quê? Para uma criança, cara, para o João, sabe qual que é o pior dia da semana e horário para o João? Domingo, lá pelas 5h30, porque o nosso culto é à noite. 5h30 da tarde, o João está lá no condomínio jogando bola, andando de bicicleta. Aí aparece o pai dele, esse cara aqui, chamando ele. Para quê? Vai para a igreja. Aí é o pior horário para o João. Como era o pior horário para mim, quando a minha mãe me chamava lá. Eu não acredito que eu vou ter que largar o meu futebol, minha companhia com os amigos para ir para a igreja.
Se eu vou dizer o quê para o João? Eu falo, filho, ó, é o nosso fervo, é o fervo do domingo. Nós temos que ir lá, porque vai ter música, ó, vai ter legal, vai ter os amiguinhos. Tem um monte de gente que está atrás do fervo, e era assim. Agora tem um segundo, essa é a maioria. Tinha o segundo grupo, os interesseiros. Imagine que você nasceu com bico de papagaio. Há 2000 anos atrás. Não tinha quiroprata, não tinha ortopedista, não tinha nada, e você tinha um problema na coluna. Aí você ouve falar que o Celcinho andou. Você ouve falar que o Lázaro, cara, ele estava morto. Aí esse cara pensa assim, cara, se o cara ressuscita morto, curar um bico de papagaio é fichinha. Aí eles andam atrás de Jesus para que Jesus abençoe ele. Lembra? 10 leprosos, um só voltou, porque os outros 9 estavam interessados no que Deus podia fazer por ele. Estava pouco se lixando para Jesus, o filho de Davi ou o Nazareno. Ele queria alguma coisa. Um monte de gente que vem para as igrejas hoje não está preocupado em Cristo, redenção. Ele está preocupado em resolver os problemas dele. E daí tem o evangelho tabajara aí por aí afora. Seus problemas acabaram. Aceita Jesus e os teus problemas acabaram. E daí você lota. Eu fico com o coração na mão. Quando você vê umas igrejas aí, cara, que não tem um mar sem fim de gente, assim. Aí você chega lá na nossa comunidade, lá, vixe, é sério que é só isso aí? Porque tem um monte de gente, mas você vai ver aquela galera que está ali, ela não está pelo evangelho. Ela está para curar o bico de papagaio, está lá porque está com problema no banco, está lá porque não sei o quê, e ela está ouvindo que cura, ressuscita e tal. Ele vai lá. Agora, você já pensou se essa é a lógica para o teu filho também? Que motivação nós estamos deixando para o nosso filho? Filho, vamos para a igreja. Por que, pai, que nós temos que ir para a igreja? Ah, vamos para a igreja porque o pai está desempregado. Então, nós precisamos orar para o pai conseguir um trampo. Beleza? Vou, pai, vamos lá então, vamos orar. Aí vai no outro dia, pai, nós vamos na igreja por quê? Nós vamos na igreja porque essa casa aqui não dá mais para nós. Nós precisamos de uma casa maior. Então, nós precisamos ir na igreja, vamos orar para que Deus dê uma casa maior para a gente. Aí, vamos, pai, casa maior, eu vou ter o meu quarto, só meu. Vamos orar então, daí vai na igreja. Aí outro dia, nós vamos no quê? Por que nós vamos na igreja, pai? Porque o pai precisa ser promovido, a mãe também. A mãe está fazendo aí, precisa passar nos exames, precisa passar num concurso público. Então nós vamos orar lá para Deus resolver. Imagine que esse é o legado de motivação que você deixa para o seu filho. Daí você morre. Aí domingão está o teu filho e fala assim, vou na igreja ou não vou na igreja? Adora a Deus ou não adora? Ele fala assim, bom, vamos ver por que o papai ia para a igreja. O papai ia para a igreja para ser promovido. Eu já estou bom assim, acho que não precisa promoção. O pai ia para a igreja porque ele queria uma casa nova. Mas ele já deixou uma casa boa, que estou até pensando em vender, porque essa está grande, então acho que não vou na igreja. O pai ia na igreja porque ele queria passar num concurso público. Eu acho que não, porque eu estou bem resolvido, ele me deu faculdade, estou trabalhando. Quer saber? Acho que não vou não. Porque a motivação foi errada. A motivação que você deixou para o seu filho é de um Deus que está lá para satisfazer os teus desejos. Quando ele não tiver nenhum desejo para ser satisfeito, ele abandona o Deus. Ele não precisa mais. E olhe, e eu estou falando aqui, cada geração carrega a culpa do legado que deixa para a geração seguinte. Porque um dia nós não vamos estar aqui, os nossos filhos vão continuar. E o que eles vão ter como referência? Agora, desses todos os grupos, tinha um grupo que andava com Jesus, que era aquele grupo que enxergava, e era a minoria, que enxergava em Jesus o Redentor. Que enxergava em Jesus o Salvador da vida dele. E que era disposto a deixar tudo o que tinha para seguir a Cristo. Larga a rede, larga o que você está fazendo. Deixa para trás. Não, mas eu só vou ali dar tchau para o pessoal. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Só meu pai morreu, eu preciso ir lá enterrar ele. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Não, eu só vou dar tchau para a galera. Para o meu reino, pegou no arado, olhou para trás, não serve. Então, vamos aqui, nós aqui mesmo. Não, mas eu vou te seguir. Presta atenção, hein? Ave tem ninho, raposa tem covil. Eu não tenho onde dormir de vez em quando. Não, estamos juntos, senhor. Só tem um mínimo de gente que serve a Cristo pelo que Cristo é. E não pelo que Ele pode fazer. E esse é o maior legado que tem que se deixar para os nossos filhos. O maior legado que você pode deixar para o seu filho é o Deus a qual você serve e o porquê você serve a Ele. Porque é isso que vai ficar quando a gente for embora.
Nós vamos fazer o quê? Os nossos filhos vão olhar e olhe. Aí eu comecei a entender por que é converter o coração dos pais aos filhos e não dos filhos aos pais. Se nós estamos vivendo tudo o que a gente está vivendo hoje no mundo, a culpa é nossa. A culpa não é do governo, a culpa não é dos políticos, a culpa é nossa. Se a nossa casa está do jeito que está, a culpa é nossa. E a lógica na época dos guerreiros de Israel, o chavão era assim, ó, o Deus de Israel não gosta de covardes. Hoje há um chamado e um chamamento divino para que homens e mulheres tenham coragem suficiente para viver o reino, a lógica do reino. E a lógica do reino não é o que o reino faz para turbinar a minha vida e os meus negócios. A lógica é o que eu posso fazer para turbinar o reino. Como é que eu tenho que viver? Como é que eu tenho que educar? E por último, qual que é a lógica? Terminando falando sobre herança, é que Deus, quando tratava com o povo de Israel, tem duas coisas que nos fazem lembrar que o grande processo de legado e de herança para os filhos não tinha nada a ver com dinheiro. O primeiro deles era o ano jubileu. Lembra do ano do jubileu? O judeu tem um negócio com número, 7 vezes 7, 7 ciclos de 7, davam 49 anos. O 50º ano, o ano 50, lá em Levíticos, Deus disse que esse ano vai ser consagrado. É o ano do jubileu. Nesse ano, vamos zerar tudo, gente. As heranças vão zerar. E sabe qual que era essa lógica? A lógica era para que não houvesse nem, desculpa a palavra, é meio forte, mas nem vagabundagem extrema e nem aproveitamento extremo. Qual que era a lógica? Imagine que eu sou um cara sem vergonha. Não gosto de trabalhar, levanto meio-dia, não dou meus pulos, vivo de esmola, peço dinheiro emprestado e não pago. Pela lógica de Israel, se eu não consigo, devo para o Laudir, não tenho como pagar, eu viro escravo do Laudir. Sabe o que acontecia com meu filho? Ele não ia ser escravo. Porque no ano 50, a dívida estava cancelada. Isso quer dizer que o João, que era o meu filho, não ia viver da minha vagabundagem. Ele não ia sofrer pelas escolhas do pai dele. Mas o inverso também é verdadeiro. Então o Laudir era um cara que levantava cedo, trabalhava, batalhava, empreendedor, aplicava novos métodos de colheita, de criação de gado, de camelo, tal, e cresceu. Os filhos dele não iam herdar um trabalho que não era deles. Então a cada 50 anos zerava tudo. Deus falava, e era uma bênção de Deus. Porque o que a gente vê na sociedade hoje? A gente vê pessoas, e meninos e meninas, que sofrem pela displicência dos pais, que não trabalham, que não se dedicam, deixam dívida para os filhos. Mas o inverso é verdadeiro também. Tem meninos e meninas que herdam um dinheiro que não foi trabalho deles. Os maiores conglomerados do Brasil vão à falência por falta de sucessão. E não é por falta de sucessão de pessoas. É porque pais que tinham apreço ao trabalho deixam para os filhos dinheiro e patrimônio de mão beijada. Tem uma lógica, eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Aí dá de tudo para os moleques. Aí quando ele morre, os caras delapidam o patrimônio e voltam para a pobreza. Deus tinha essa preocupação. E a outra preocupação era a lei do respigo. Ruth, nos campos de Boaz, estava respigando. E a lei do respigo de Deus era para evitar pão-durismo, sabe? Aquele cara que é pão duro, que quanto mais tem, mais quer ter. Não vê a lógica do reino como a caridade, como ajudar. E Deus fala o seguinte para eles, não colham nas bordas do campo de vocês, só colham no meio. O lado você não colhe. Por quê? Porque lá vai passar o pobre, a viúva, o missionário, aquele que precisa, ele vai ter onde colher. Então você não colha nas beiradas. Entendeu? Eu, quando viajo para o interior, eu roubo uns milho, mas não roubo. Entendeu? Porque é a lei do respiro. Brincadeira, hein, gente? Isso aí é do Antigo Testamento, não faz isso não. Mas a lógica era que você não podia colher. E outra, ele dizia mais, se você estiver colhendo e cair espiga no chão, não pegue. Deixe lá porque alguém vai pegar. Ruth estava justamente fazendo isso, respigando. E sabe qual que é a lógica cruel disso?
Pesquisas recentes feitas em todo o mundo. O reino de Deus sobrevive à base de pessoa pobre. Vou dizer de novo. O reino de Deus, obrigado. O reino de Deus sobrevive à base de gente pobre. Porque quanto mais o cara tem, menos ele contribui, menos ele dá. Não é à toa, vamos fazer aqui. O pessoal reclama. É ruim falar, né? Falta de ética, mas tem um monte de igreja aí por aí que você conhece, que basicamente, você vai lá, não é classe C, cara, é classe D, classe E. Você já reparou que são as igrejas que têm mais dinheiro? Já fez essa conta? São as igrejas que têm mais poder econômico no Brasil, aquelas que são da classe D e da classe E. Por quê? Porque quem não tem nada, não tem problema de perder. Ele dá tudo. Ele dá as ofertas na igreja e volta a pé para casa. Agora, quanto mais sobe o nível e quanto mais grana o pessoal tem, menos ele dá. E isso é mamon. E daí a gente reclama desse povo lá, porque as prioridades estão erradas. E daí, para terminar mesmo, prometo, Elias, era o espírito de Elias. Agora a gente está em 2 Reis, aquela cena onde Elias vai ser trasladado, vai ser levado. E ele sabe disso. E daí está Elias e Eliseu. Eliseu era o mentorado de Elias, era o filho de Elias. E daí, olha só, então Elias toma a sua capa, dobra, fere as águas se dividem. E sucedeu que tendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. Imagine você no seu leito de morte. E você chega para o seu filho e para a sua filha e fala: filho, papai é um homem de Deus, mamãe é uma mulher de Deus. E Deus me deu aqui, ó, me diz o que você quer antes que eu vá. O que o teu filho ia pedir? Rapaz, deixa eu ver aqui que eu estou precisando. Carregador novo, um iPhone X, uma casa não sei o que lá, tal. Ali, olha só qual que foi o pedido de Eliseu. Eu peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Se esse é o espírito que Deus falou, ó, vai adiante de João, o espírito de Elias, para que ele converta o coração dos pais aos filhos, o mínimo que a gente pode fazer é deixar para os nossos filhos porção dobrada do espírito que há na gente. Agora eu faço uma meia-culpa, qual que é o tamanho dessa porção que tem na minha vida? Agora Deus é maravilhoso porque a lógica aqui é percentual, bicho. Então, Deildo, a porção que eu tenho do Espírito é desse tamanho. Beleza, se você deixar para o teu filho o dobro, estamos no lucro. Porque a gente começa a reverter uma ordem e a gente começa a melhorar o reino. O reino começa a ser impactado para cima. E essa era a preocupação de Deus quando fala a Malaquias: eu vou enviar Elias para que ele converta o coração dos pais aos filhos. Aí o anjo de Deus aparece a Zacarias e fala: vai vir João. E João vai converter o coração dos pais aos filhos. E que nós tenhamos corações convertidos aos nossos filhos. E a mostra de que o nosso coração é convertido aos nossos filhos é revelada nas prioridades da nossa vida, nas motivações da nossa vida e principalmente na herança que nós estamos construindo para deixar para os nossos filhos. Então, se a herança que você está construindo para o teu filho, que vai ficar para ele, é só financeira, uma luz de atenção tem que ligar hoje. Pá, 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 pá. Agora, se você está deixando para o seu filho porção dobrada do Espírito e o Deus a qual você serve, estamos no caminho certo. Porque algum dia, eu espero que Deus apareça para o João e diga assim: eu fui o Deus do teu vô Adeildo, eu fui o Deus do teu pai Adeildo, eu quero ser o teu Deus. E eu espero que o dia que essa pergunta for feita para o meu filho, eu oro e trabalho para que isso aconteça. Não é fácil, mas eu espero que ele diga assim: não há prazer maior do que servir ao Deus que o meu pai servia. Nem que isso me custe a vida, como deve ter custado a vida do meu pai. Deus abençoe vocês e eu espero que, assim
como tem um monte de gente hoje, Brasil e mundo afora, fazendo o que a gente chama de uma igreja emergente. A gente está vivendo este ano a reforma, comemorando 500 anos da reforma, e eu concordo com alguns teólogos estudiosos que dizem o seguinte: a gente precisa de uma nova reforma, porque a gente de novo se distanciou muito do evangelho genuíno. E esse mundo que jaz no maligno, um mundo de principados e potestades, tem conformado a vida de muita gente. Mas eu termino parafraseando Paulo, quando diz o seguinte: mas vocês não se conformem com esse mundo. Antes que vocês sejam renovados no entendimento de vocês. Vocês sofram uma verdadeira metanoia, para que então a gente comece a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.